Boa noite, queridos irmãos, buscadores e buscadoras. Como estão todos? Espero que estejam todos bem. E vamos dar prosseguimento aos nossos estudos espiritualistas. E hoje nós vamos ver as mandalas. Vamos ver vários aspectos sobre o que são as mandalas, para que elas servem, como são feitas, os tipos de mandalas, como usá-las, ok? Mas antes, gostaríamos aqui de divulgar a nossa campanha que estamos fazendo no Quicante, para a reforma do local, onde nós faremos um espaço físico dedicado a práticas espiritualistas. Vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo e contamos com a ajuda de todos aqueles que puderem doar. Agradecemos, e aqueles que não puderem, nos mandem boas vibrações para que possamos realizar então este espaço de muita luz, de muita energia espiritual. Muito bem, queridos. Então agora vamos iniciar aqui o assunto das mandalas. Bom, o que são mandalas? Nós temos 3 conceitos, tá? Trouxemos aqui para vocês. No conceito filosófico, mandala é um diagrama composto de formas geométricas concêntricas, utilizado no hinduísmo, no budismo, no yoga, né, e outras filosofias, como objeto ritualístico e ponto focal para a meditação. No conceito psicanalítico, segundo a teoria de Carl Jung, a mandala é um círculo mágico que representa simbolicamente a luta pela unidade total do eu, ou seja, o eu tentando se encontrar, né, ou fazendo este reconhecimento de que ele é parte de um todo, ok? E já no conceito religioso, que aí é um conceito religioso, meus irmãos, geral, tá? Não é só no hinduísmo, no budismo, no yoga, né? Então aqui nós podemos ter o catolicismo, o cristianismo, que entra os próprios católicos, evangélicos, protestantes, né? No espiritismo, na Umbanda, enfim, tá? A mandala é considerada uma representação do ser humano e do universo. Se vocês forem em algumas igrejas góticas, católicas, vocês provavelmente vão encontrar algumas mandalas, principalmente naqueles vidros ornamentados nas igrejas, que agora eu não me recordo o nome, tá? E outras tantas religiões também, vocês podem encontrar na Umbanda, no xamanismo, vocês podem encontrar no espiritismo, né? Em qualquer lugar, tá bem? Muito bem. Qual é a origem da palavra mandala? Então, mandala em sânscrito é uma palavra em sânscrito que significa círculo. A mandala também possui outros significados. Ela significa círculo mágico e também significa concentração de energia, tá? Principalmente aí dentro do conceito budista e hinduísta. Universalmente, ou seja, aí todas as religiões, a mandala é o símbolo da integração e da harmonia. E também ela representa a cura e a espiritualidade. Veja que interessante, né, meus irmãos? Sobre a origem da mandala, onde surgiu, quando surgiu, né? Bom, tem-se origem da mandala, alguns dizem, não é? Que ela surgiu no Tibete no século VIII,
e servia como instrumento de meditação. Então os budistas lá do Tibete usavam ou pintavam essas mandalas realmente para ajudá-los na meditação. Tá? E tem outra corrente que diz que as mandalas surgiram com o próprio Buda, né? Onde ele ensinava que cada parte daquele desenho representaria suas lições. Então a mandala, como nós vimos, representaria todo esse caminho do ser ao encontro do todo, né? Do microcosmo ao macrocosmo. Vejam, meus irmãos, naquele vídeo que falamos da árvore da vida na Cabala, o conceito basicamente é esse aí. E esse conceito também é aplicado na mandala. Aliás, lá na árvore da vida é uma mandala que vocês vão ver que tipo de mandala, né? Mais ou menos ela é, de que tipo é, né? Muito bem, então vamos seguir adiante. Para que serve a mandala? Bom, a mandala, por representar essa conexão do homem com o cosmos, ela é usada para atrair a abundância, ou seja, tudo aquilo que o cosmos, que o universo pode nos dar, né? Então a abundância aqui, meus irmãos, ela não é só abundância financeira, né? Vamos pensar também abundância de saúde, de amor, de felicidade, de paz, né? A mandala também atrai aqui sorte, né? Ela serve para equilibrar energias, as nossas energias, né? Ou do próprio ambiente também, não é? Nos facilitando neste processo de meditação e também nessas terapias holísticas, não é? Ela é considerada criativa, quer dizer, então ela é um instrumento usado para se atingir a cura, tanto espiritual, né, ou mental, quanto material. Do que são feitas as mandalas? Bom, elas podem ser feitas de areia, né, de madeira, esculpindo, né, a madeira. Elas podem ser feitas a tinta, pintadas, né, de linha, que alguns fazem, né, vão fazendo ali, eu não sei se é crochê ou tricô que se chama, mas vai tecendo, né, aquela linha e formando ali a sua mandala, tá? E etc, porque não há um conceito absoluto que diga do que deve ser feita a mandala, meus irmãos. A mandala ela pode ser feita de cimento, de metal, sei lá, dos mais variados materiais, tá bem? Bom, significado das cores das mandalas. Isso aqui eu achei interessante porque a mandala não é algo aleatório. Você, a depender do que se busca nessa mandala, vocês vão usar as cores, vão pintar, não é? Ou vão mandar confeccionar com determinadas cores. Não são todas as cores, até poderia ser, não é? Mas se você vai fazer algo direcionado, você pode escolher a cor da mandala e é assim que você vai usar. Vamos ver então o significado de cada cor. Para que serve? Bom, o branco ele serve para atrair a pureza, a paz, a limpeza, não é? O branco ele é a junção de todas as cores, então ele funciona também como uma cor equilibradora. Bem, o azul é para trazer a calma, a segurança, a tranquilidade, a serenidade, a harmonia. Amarelo dourado, essa cor é ativadora da mente, da positividade, do otimismo, da descontração, da alegria, do calor. O cinza ou prata, essa cor representa neutralidade, estabilidade, modernidade, autocontrole. O laranja representa a energia, né? A
aquela energia reparadora, regeneradora. Essa cor nos traz força, prosperidade, porque ela é a mistura do vermelho e do amarelo, né? Então ela acaba trazendo características dessas cores. Isso é muito importante, né, meus irmãos, a gente falar. Nós vamos ver isso no laranja e no verde, não é? Bom, o rosa é a cor que vai trazer o amor, a ternura, o romantismo, a feminilidade. O verde nos traz saúde, paz, aquela energia tranquilizadora, né? É uma cor tranquilizadora também, nos traz a esperança, a longevidade, a vitalidade, né? Lembremos que o verde é uma mistura do azul e do amarelo, então ele traz também características dessas cores, nós vimos lá em cima, não é? O vermelho vai nos trazer amor, excitação, paixão, energia, coragem, criatividade, né? É uma cor estimulante. O vermelho, vejam, meus irmãos, que nos traz tanto atributos físicos quanto emocionais, não é? Bom, o roxo, o lilás ou violeta, essa cor ela nos traz a espiritualidade, a inspiração, o equilíbrio, mudanças, não é? Lembram que Saint Germain, lá nos Mestres Ascensos, ele é que dirige esse raio violeta, né? Que é o raio da transmutação. Então, fica confirmado aqui, né? Depois temos o marrom. O marrom nos traz maturidade, serenidade, integridade, responsabilidade, disciplina e simplicidade. E por fim temos o preto. O preto é a cor que nos traz a sofisticação, o respeito e a fertilidade. Bom, falando em sofisticação, né, meus irmãos, lembre-se sempre daquele fato, né, que quando nos arrumamos, o preto é a cor que cabe em toda e qualquer situação, não é? Bom, vamos avançando. Outros benefícios da mandala, né? Então ela nos traz essa cura emocional também, tá? Nos dá mais saúde, fortalece o ambiente familiar e ainda nos traz forças positivas para o ambiente de trabalho. Geralmente, né, quando o ambiente está pesado, essas mandalas costumam energizar. Ok. Bom, agora nós vamos ver os principais tipos de mandalas. Tá bem? Então nós temos mandalas em círculos, que são os formatos mais conhecidos. Elas transmitem energia e causam sensação de hipnose, relaxando aquelas pessoas que observam ela, né? Então, se você está muito cansado, estressado, angustiado, você olha para ela e acaba relaxando, né? Obviamente, meus irmãos, que essas mandalas são coloridas, não é? Mas aqui eu fiz questão de trazer apenas os tipos para vocês gravarem mais. Tá? Essas mandalas vocês podem encontrar na internet, das mais variadas cores, tá bem? Bom, depois nós temos a mandala em forma de triângulo. Essa mandala tem o significado da busca espiritual do ser humano. Tá? O quadrado, a mandala quadrada, ela busca o equilíbrio do homem em todas as suas áreas. Ela representa a estabilidade. Vocês lembram aquele vídeo do ponto riscado que vimos os significados das figuras geométricas? É a mesma coisa aqui. Tá bom, queridos? Muito bem, vamos avançar. Mandala pentagrama. Ela está relacionada com a alquimia, tá? Com os mágicos. Lá com o pessoal da alta magia. Tá? Muitos magos utilizavam esse formato de mandala. Tá? Ela tem o poder de renovar o ambiente e suas áreas. Porque elas representam ali, geralmente elas trabalham com elementos da natureza também. Se nós assim interpretarmos, também está correto, com os elementos terra, água, fogo e ar, e ainda o elemento éter.
Ok? Bom, depois nós temos a mandala em formato hexágono. Ela está relacionada à harmonização do ambiente familiar. Então, essa é a função da mandala hexágono, trazer harmonia. Ainda temos a mandala em forma de curvas, né? Com várias linhas. Elas estão relacionadas ao lado emocional da pessoa. Então, essa mandala vai trabalhar o lado emocional, né? Nós vimos agora há pouco que ela serve, inclusive, para a cura emocional. Bom, e ainda temos as mandalas em formas de retas. Essas retas formam, obviamente, desenhos, né? E elas, enquanto as curvas que nós vimos estão ligadas ao lado emocional, as retas estão ligadas ao lado racional do ser humano. Então, quando trabalharmos o lado emocional, que é aquele lado do cérebro ali, se eu não me engano é o direito, não é? Peço desculpas se eu estiver errado. Você vai usar a mandala de curvas para trabalhar esse emocional. Quando for ao lado esquerdo, que é o racional, vamos usar essas mandalas em formas, em linhas retas, não é? Bom, depois nós temos a mandala em formato espiral. Essa mandala também tem o objetivo de cura. Nós temos ainda a mandala em formato de coração. Ela busca a união das pessoas que integram determinado ambiente. Então ela também serve para harmonizar, né, as energias entre as pessoas em determinado ambiente, seja em casa, né, seja no trabalho ou em outro local. Bem, depois nós temos as mandalas em forma de sol, né? Essas mandalas trazem amor e felicidade ao ambiente. É para isso que é usada a mandala formato sol. Temos também formato estrela, que tem o significado de liberdade. E por fim nós temos a mandala em formato de borboleta. Esse tipo de mandala, inclusive, o pessoal gosta muito de tatuar, né? No corpo, obviamente, não é? Essas borboletas em formas de mandala, ou melhor, essas mandalas em forma de borboleta, tá? Mas podemos ter também um quadro, né, dentro do ambiente. Elas trazem a renovação do ambiente, tá? Lembre-se sempre daquele ciclo, né, da borboleta, né? Então ela tem aquela fase do casulo e depois ela se libera, enfim, trazendo renovação, tá, ao ambiente. Muito bem. Esses são os principais tipos de mandalas. Existem outros, infinitos tipos, né? Bom, agora nós vamos ver, meus irmãos, os tipos específicos de mandalas. Tá? Alguns talvez bem conhecidos, mas são bem específicos, tá? Que eu separei aqui para vocês. Bom, nós temos o cubo de Metatron. Para que serve, né? Ele rege a fluidez da energia divina, que representa as formas geométricas da criação. As esferas que vocês estão vendo ali, elas estão ligadas ao feminino, enquanto que as linhas, as retas, estão ligadas ao masculino, tá? As energias masculinas. Por isso que ela representa toda a criação, tá? Depois nós temos, meus irmãos, a flor da vida. Essa aqui eu acredito que quase todo mundo, ao menos uma vez na vida, já viu. E o que representa essa flor da vida, essa mandala, né? Ela primeiramente é formada por 64 tetraedros, tá? Possui no mínimo 7 círculos, dos quais todos, exceto o último externo, né, que é aquele de fora, tem o mesmo diâmetro, tá? Todos eles que estão ali dentro, inscritos, eles têm o mesmo diâmetro. Os círculos se sobrepõem, se vocês olharem, né, fixadamente,
eles se sobrepõem de modo que o centro de cada um coincide com a circunferência dos círculos restantes. Então sempre é um em cima, o círculo passando sempre ali no meio, né, do outro círculo. E os círculos internos estão integrados em um maior externo, vamos dizer, que representa o todo ou a criação em um padrão de simetria perfeita. Essa é uma das formas geométricas mais perfeitas que existem, se não a mais perfeita que existe. Tá bem, queridos? Então, o que representa a flor da vida, né? Ela representa esse caminho do micro, que somos nós, do microcosmo ao macrocosmo, né? Então, tudo que existe no universo, de um átomo, desde um átomo até uma galáxia, por exemplo, nós vamos ter os mesmos padrões, né? Na formação dos átomos, na formação da matéria, do planeta, da galáxia, enfim, do universo. A mesma semelhança. Isso é que é representado na flor da vida. Tá? Então ela é o padrão, né? Em última instância, é o padrão da criação e da vida. É isso que representa. Essa mandala maravilhosa, poderosíssima, né? Bom, depois nós temos o Shri Yantra. O Shri Yantra é a mandala mais famosa lá na Índia. Tá? Ela também faz a representação de todo o universo, para mostrar que não há diferença em tudo que existe. Então ela tem basicamente o mesmo conceito da flor da vida. Tá? Só que ela é indiana. Ali nós conseguimos ver, ela é em triângulos, não é? E tem as pétalas ali, que também nós vimos lá nos chakras, né? Aquelas flor de lis, né? Bom, e por fim nós temos a mandala Olho de Deus. Tá? Nós temos dois padrões de Olho de Deus. O padrão de 4 pontas, que é aquela que vocês estão vendo ali, e nós temos o padrão de 8 pontos, que é aquela que está abaixo. Tá? Ela simboliza uma prece para a saúde, felicidade, prosperidade. Tá? Essa mandala tem origem na cultura indígena Huichol, eu acho que é assim que se diz, ou Huichol, né? Do México. Tá? Ela é uma oferenda que se faz aos deuses para pedir proteção e o bom crescimento das crianças. Tá? Então, geralmente, quando a criança nasce, o pai vai lá e tece, né, essa mandala ali, pega umas linhas coloridas, vai tecendo a mandala até que a criança complete 5 anos. E quando ela completar os 5 anos, daí para frente ela já está preparada a fazer o seu próprio olho de Deus, né? E fazendo assim os seus próprios pedidos aos deuses. Né? E onde colocar a mandala, meus queridos? Bom, nós temos que colocar a mandala em um local bem visível, livre de outros objetos que possam cobri-la, isso é óbvio, né? Um local, inclusive, que você possa estar olhando quase sempre, ou seja, um local destacado, né? Se a mandala for muito grande, então é interessante que você pendure numa parede somente para ela, tá? Para que ela tem que estar sempre visível. Ela não pode ficar tapada, né? Porque essa questão dos olhos, né? A gente não pode deixar de trabalhar. Essa questão visual é de extrema importância aí para o efeito das mandalas. Tá bem, queridos? Então nós ficamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixamos aqui muita paz, muita luz e até a próxima.